E quem quiser estar acompanhando, né, vou estar lendo aqui em Daniel, né, o capítulo é 1 e o verso 1 e 2. Daniel 1, verso 1 e 2. Pode procurar aí na sua Bíblia, ou no seu celular, tá? Daniel fica logo depois de Ezequiel e fica antes de Oséias. Tá? Daniel 1, verso 1, e o verso 1 diz assim: No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Verso 2: Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Então, bora lá, né? O primeiro aprendizado é que foi Deus quem entregou ali o rei Jeoaquim, né, que era o rei de Judá, né? Foi o próprio Deus quem entregou aos babilônios, ao rei Nabucodonosor, né? Foi Deus quem permitiu. Então tem muitas das coisas, né, que é permissão de Deus. Naquele caso ali, né, tanto o rei como, né, uma boa parte do povo, a maioria, né, estavam pecando contra Deus, né? Tinha no meio ali umas pessoas que eram corretas, que obedeciam a Deus, mas tinha uma grande maioria que, né, não era obediente a Deus. E Deus precisava disciplinar aquele povo. E o que ele fez? Entregou ao rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, né? Verso 3 diz assim: O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Aqui, né, o rei pediu para que, né, Aspenaz, o encarregado dele, fosse escolher, né, algumas pessoas, alguns jovens ali, né, e algumas características que, né, dependia de algum deles e outras não. Por exemplo, ele pediu para que escolhesse entre os prisioneiros, né, alguns jovens, né, de família nobre. Bora aqui, no verso 4, é onde fala bem esclarecido. E todos eles deviam ter o quê? Boa aparência. Isso não dependia, né, da pessoa, né, deles, né, que a pessoa teria que nascer, né, e aí ter uma boa aparência. Né? E outra coisa, não podia ter defeito físico. Também não dependia daqueles jovens, né, daqueles que eles iam estar escolhendo, né. Só que tinha algumas características aqui que dependia daquelas pessoas, né, que seria o quê? Seria aqui, ó, deviam ser inteligentes, instruídos e ser capaz de servir do palácio, né. E ali, entre aqueles jovens foram escolhidos, né, igual muitos conhecem a história aqui de Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias. E eles tinham essas características, né, esse jovem tinha essas características. Então isso aqui dependia deles, né, isso aqui já dependia deles. E eles foram, né, escolhidos, né, aqui, ó. Então isso aqui dependia deles, né, porque aquele ambiente de seleção, né, precisava existir essa seleção. Então, o que eu tenho aqui para falar para os irmãos? Muitas das coisas
depende de nós. Depende, né, de nós. Não do jeito que nascemos, né, ou da criação que tivemos, né, mas depende de nós, né, de nós queremos, né. Os 3 jovens ali já tinham essas capacidades, né, eles já tinham essas características, né, e ali, finalizando aqui no verso 4, fala que eles precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. E eles, vão ver no decorrer da história, que foram os que mais destacaram, né? Então, o que estava ali ao alcance deles, eles fizeram. O que eu tenho que falar para os irmãos? O que tiver ao nosso alcance, vamos fazer, né? O que tiver, né, dependendo da nossa capacidade, não vamos deixar passar, né? No mercado de trabalho aí, se não for, né, capacitado, não enganja não, né? E tudo que a gente vai fazer precisa, né? Então, aquilo que cabe a nós, precisamos, né, nos esforçar e fazer, tá? Verso 8, né, continuando aqui no capítulo 1, né, a gente vai estar lendo vários versículos. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que tinha resolvido, né? O que eu aprendo aqui, irmãos? Independente do ambiente, independente de nós tiver, nós precisamos estar conforme a vontade de Deus, né? Nós temos muitas oportunidades de estar em vários ambientes, né? Às vezes no meio da nossa parentela, de alguns amigos, ou quando viajamos, e tem ambiente que não é, às vezes, aquilo que nos oferece lá dentro não é propício para a gente, né? Mas sabendo, né, do que podemos, né, nós precisamos nos abster de muitas coisas. E Daniel, né, aqui nesse ambiente, ele resolveu que não ia, né, desagradar a Deus, né, e que ele não ia ficar impuro por comer a comida do rei. Já pensou ali, né, no palácio, tudo de bom? Ele podia comer do que ele quisesse, como muitos fizeram. A Bíblia fala dos 4 que resolveram não ficar impuro. Mas e os outros? Quantos não foram levados, né? Eles, a Bíblia fala que eles não, né, resolveram o coração de não ficar, né? Que tanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Quando eles chegaram ali naquele ambiente, né, Aspenaz, que era um encarregado ali do eunuco, do palácio, deu novos nomes a eles. A Daniel foi Beltesazar, né? A Ananias foi Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, né, foi Abednego. Então deram nova identidade para eles. Queria que eles tivessem totalmente nova identidade, se tornasse meio que o babilônio, para servir, né, o rei do jeito que o rei queria. Só que eles não fizeram conforme eles queriam. Ficaram com os nomes, porque foi regra que impôs, né? Mas não mudaram a identidade, não deixaram de servir o Deus e obedecer ao Deus, e resolveram que não ia ficar impuro. E por causa disso, você vai ver no versículo seguinte, que Deus resolveu ajudar. No verso 9 diz assim, ó: Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Tá vendo? O quanto vale se esforçar para fazer a vontade de Deus? Vamos ter a ajuda dele. Assim como Daniel teve. Assim como os 4 amigos, né, ali tiveram. Mas por quê? Porque eles impôs. Se ele chegasse, né, e não falasse nada, ia ficar impuro. Ia desagradar a Deus. E mais na frente, como é que Deus ia poder ajudar? Não ia ajudar, né? Ia dar ruim, né? E tudo ali tinha um propósito, né? Deus tirou, né? Permitiu que ele saísse ali, né? Que Judá fosse invadido, né? Que o rei, né, tivesse o domínio sobre eles. Mas para quê? Tudo tinha um propósito. Para que Deus fosse reconhecido na Babilônia. Eles tinham que saber o poder de Deus, né? Então tudo isso era Deus, né, usando ali os meninos, né? E o que é que aprendemos aqui, ó? Se priorizarmos as coisas de Deus, né,
ele fará tudo o que precisar pela gente, né? O resto ele fará. O primeiro aprendizado com Daniel que é, mesmo estando, né, sob o domínio daquele rei, ele continuou a fazer a vontade de Deus, né? E Deus usou as penais para ser bondoso para com Daniel. E não vai ser diferente na nossa vida, né? Pode ter certeza, se permanecermos fazendo a vontade de Deus, ele vai usar pessoas, meios, situação para abençoar a nossa vida. Independente de onde estivermos, né? É só continuar firme, né? E crendo que ele fará, né? Em tudo precisamos colocar Deus em primeiro, assim, né? Assim como Deus fez na vida de Daniel, né? Ele pode fazer na nossa vida, né? E não será realmente diferente na nossa vida. Precisamos priorizar as coisas dele, né? Deus vai usar até o inimigo, né, para nos abençoar, né? Ali o rei, né, inimigo deles, pois Daniel, vocês vão conhecer a história aqui, foi muito abençoado, né? E o que cabe a nós é sermos leais ao nosso Deus, né? O verso 17 do capítulo 1 diz assim, ó: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônios, mas a Daniel também o dom de explicar visões e sonhos. As penais pediu para que, né, o rei Nabucodonosor, quer dizer, pediu para que as penais preparassem aqueles jovens, e 3 anos ele queria ver se realmente ele estava capacitado. A prova seria com o próprio rei Nabucodonosor. Era ele que ia conferir se realmente aquele povo, né, se o jovem estaria capacitado, né? E não deu outra, né? Os 4 ali realmente se diferenciaram, né, dos demais, né? Então a lealdade de Daniel foi retribuída, né? Daniel e seus amigos, né, por ser leal a Deus, Deus lhe deu tudo o que eles precisavam, que era o que? O conhecimento. Eles já tinham, né, mas deu o conhecimento dos babilônios. E em tudo ali que eles faziam, que tinham perguntas para ele, né, ele se sobressaía sobre os outros. A Bíblia fala que ele era, né, 10 vezes mais, tinha 10 vezes mais sabedoria do que todos os demais, né? E a Daniel também lhe deu o quê? Deu o dom de explicar visões e sonhos, né? Isso aqui até numa outra mensagem que eu tive a oportunidade, né? Eu falei, quais são os dons que o Senhor está nos dando, né? E será se estamos usando? Né? Porque a cada um ele dá, né? O dom, a capacidade, né? Será se aquilo que Deus está dando a cada um de nós estamos usando conforme a vontade dele? Eu, nas minhas orações, eu peço, Pai, usa-me conforme a tua vontade, né? E eu peço também para os irmãos que o Senhor use ele, cada um conforme a vontade do Senhor. Então vamos nos atentar para ver qual o dom que nós temos, né? E pôr em prática esse dom. Pôr em prática, né, aquilo que Deus tem para nós. Daniel não deixou de pôr em prática, tá? Então aqui, ó, da mesma medida que somos leais com Deus, Ele será conosco. Essa é a lei da semeadura, né? Daniel, né, não deixou de ser leal em nenhum momento com Deus. Então Deus sempre cuidou, tanto dele como dos seus amigos, né? Deus ama quem lhe obedece, por isso que Ele deixou um manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada, né? E hoje nós temos isso aqui. Então, se não sabemos ainda qual é o nosso dom, vamos praticar mais a palavra, que talvez aqui dentro, né, sai, né, a instrução que nós precisamos. Pode ter certeza, né? Então, Deus ama aqueles que obedecem a sua vontade e que pratica aquilo, né, o que Ele capacitou, aquilo que Ele nos deu, né, de dom, que possamos praticar, pôr em prática. Não venhamos, né, ficar disperso e não fazer. Ou às vezes, né, sentir até preguiça. Isso não pode acontecer. Aqui, ó, no verso 18 diz assim, ó: no fim dos 3 anos de preparo do rei Nabucodonosor, que o rei Nabucodonosor tinha marcado, né, as penais levou todos os jovens até a presença do rei,
este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Verso 20. Todas as vezes que o rei fazia pergunta a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que qualquer um dos outros sábios ou adivinhos, né, da Babilônia, né? Por que aconteceu isso na vida deles? Porque eles realmente fizeram a parte que cabia nele. Aspenaz, né, lhe deu ali tudo que eles tinham que fazer, né, que era estudar os escritos babilônicos e aprender. E como eles permaneceram obedientes a Deus, fiel, Deus deu-lhe tudo que ele precisava, né, que era a capacidade, né, e a inteligência que eles necessitavam, né? Se permanecermos aqui, ó, se permanecermos fiéis a Deus, né, Ele nos dará mais do que precisamos, né? Não vê Daniel ali, os amigos, 10 vezes mais? É isso que Deus faz na nossa vida. Se permanecermos fiéis a Ele, Ele dará mais do que nós precisamos. Amém? Né? Então, qual que é a chave? Né? A chave é a permanência na presença de Deus e a obediência a Ele, né? Assim como Daniel, precisamos permanecer leais ao nosso Deus, independente do processo que vamos passar na trajetória de nossa caminhada de fé. Precisamos nos manter leais. No capítulo 2, verso 1, diz assim: no segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Não podia dormir. Mas o rei respondeu. Esse aqui eu já pulei para o verso 5, tá? O rei sonhou, rei Nabucodonosor, vou fazer um resumo aqui, porque a Sâmela acabou de subir. O rei Nabucodonosor teve uns sonhos, né? E ele ficou, né, muito preocupado e chamou todos os sábios, astrólogos, adivinhos, né, não, ele foi muito longe aqui, ele foi além, né? Não só que revelasse o sonho dele, mas que falasse o que ele tinha sonhado, né? Aí ele pulou por alguém, não foi? E aí, todos eles falaram aqui que não tinha essa capacidade, não tinha quem, né? Só que tinha Deus. Deus podia, né? Usando quem? Daniel, né? Que seria o único ali que teria capacidade, né? Ele e os seus amigos, né? E eu vou ler só uns versículos que eu achei bem interessante, que eu preciso passar para a igreja, né? Aqui, ó, Daniel pede tempo ao rei, mas tem sabedoria para fazer isso. Porque quando aqueles lá, os sábios, astrólogos, né, e os adivinhos foram falar com o rei, e eles não deram a resposta que ele queria, eles não tiveram sabedoria para pedir nem tempo para ele. Mas Daniel, né, foi lá e conseguiu pedir. Aqui, ó. No verso 15 diz assim, ó: Daniel perguntou a Arioque, por que foi que o rei deu uma ordem tão dura? Assim, Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Os outros não tiveram sabedoria. E é isso que Deus faz. Se nós permanecermos na presença de Deus, obedecendo, independente das circunstâncias, né, da onde tivermos, ou das propostas, se permanecermos, fizermos a vontade de Deus, até para falar, né, para expressar, Deus vai nos dar sabedoria para isso. A Daniel, o rei ouviu Daniel e deu um prazo para Daniel, né? Deu um prazo para Daniel, né? Aqui, ó, no verso 17. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos, né? Ananias, Misael, Azarias. Verso 18. Daniel disse que orasse a Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse
o que aquele sonho, né, queria dizer, né? E Daniel tem a ajuda de Deus, né? E Deus mostra a ele, né? E ele volta à presença do rei. E o que ele, quando chega lá, o que ele fala? Verso 27. Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Ele falou exatamente isso. Nesse versículo a gente aprende que Daniel, né, usa novamente, né, da sabedoria para até estar falando com o rei e não se comprometer com os colegas de trabalhos, né? Ele limpou a barra dos outros, só para você entender, né? Ele limpou a barra dos demais. Ele não se comprometeu, né? Usou de sabedoria para falar, né? Então Daniel faz moral com os companheiros de trabalho, né? Daniel não se compromete, sabendo usar as palavras. Estou finalizando aqui, né? Quase, tá? Verso 28. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. E eu recebi a explicação do mistério, verso 30, não porque seja mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que tive e o que quer dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. Então, aqui ele torna eliminar inimizades, né? E dá explicação com sabedoria ao rei, né? Aqui, ó. Ele defende, tipo assim, a classe e dá exalta o rei, né? E Daniel explica o sonho ao rei, né? E ali ele é remunerado, né? Abençoado. E realmente a vida de Daniel é muito linda a história, tá? Convido vocês a ler, né? Do capítulo 1 ao 12, né? Toda a história dele. Aqui a minha trajetória ia até o 4 aqui, mas eu parei no 2. Porque é muita coisa, ou melhor, até o 6 queria. Mas é isso. Que possamos ser leais a Deus. Que possamos fazer a vontade de Deus, independente de onde estivermos. Porque Ele vai ser leal para conosco, assim como tem sido, né? Então que os irmãos, eu espero que os irmãos tenham, né, entendido, que tenham absorvido algo, porque eu aprendi demais, né? Eu mergulhei na história, né? Eu queria passar igualzinho eu recebi, né? Mas eu espero que vocês tenham pegado algo da parte de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.